Então, bom dia a todos novamente. Focarmos aqui na palavra de Deus. Como o Joel disse, dia 12 serei consagrado a pastor, no fim de novembro, juntos em assembleia. A igreja votou que queriam-me como pastor, consagrar a pastor. Então, dia 12 será de janeiro. Uma alegria para mim, uma alegria para a minha congregação. E creio que muitos de vocês também será uma alegria, porque muitos de vocês me acompanharam. Vejo aqui várias caras e sei que foram estando presente ao longo do meu percurso. Então, o meu desejo para mim, parece aqui um pouco focado em mim, é que eu possa estar firme na palavra de Deus e que daqui a 20 anos, quem saiba, olharem para mim e dizerem: olha, o Cristiano é o homem que é focado na palavra de Deus, tudo focado na palavra de Deus. Que possa ser isto que aconteça. Ok, irmãos. Capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20 e depois vamos discorrer a passagem. Diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa de lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de facto sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Então, irmãos, nós em Olhão estamos a fazer a série de João. Eu tenho vindo a pregar alguns capítulos de João lá, e obviamente que seria mais fácil estarmos todos dentro do contexto, para não investir aqui muito tempo, mas de uma maneira simples, o que é que se está a passar? João está-nos a informar deste episódio de Jesus. Ele está dando umas informações e a contar esta narrativa. Jesus tinha acabado de fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Ele estava pronto, era a última semana da sua vida. E estamos no dia de sexta-feira. Isto estava a acontecer antes da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, naquele tempo, o que é que simbolizava? O povo era escravo do Egito. Há muitos anos atrás, o povo de Israel estava escravo do Egito. Eles começaram a clamar a Deus para que Deus o viesse libertar. Deus levantou um homem chamado Moisés e usou ele para, juntamente com o seu irmão, foram e resgataram o povo. Deus lançou uma série de pragas. Faraó, com o coração hiper mega endurecido, não deixou o povo sair. Então Deus teve que lançar uma última praga, a morte do primogênito, o filho mais velho da família. Uma morte duríssima, irmãos, duríssima. Eu tenho o meu filho, veja, vi só de pensar, é duríssima esta morte. Mas Deus disse assim: ouçam, povo, há uma solução para vocês, uma escapatória. Na noite, vocês vão ter que matar um cordeiro sem defeito, vão ter que comer o cordeiro todo e depois usar o sangue para pintar as ombreiras e as laterais de cada porta. E quando o anjo da morte
Passar, ele irá passar por cima. É por isso que isso significa Páscoa, passar por cima. E foi assim que o povo de Israel foi liberto do povo do Egito e o anjo da morte não matou os filhos do primogênito. Pelo contrário, matou de todos os israelitas. Esta era a celebração da festa da Páscoa naquela altura. Eles celebravam todos os anos. Hoje, nós não celebramos daquela maneira, mas tem o mesmo simbolismo. Nós, o anjo da morte, não veio para nos matar fisicamente, mas veio para nos matar espiritualmente, veio-nos para levar para o inferno. Hoje, o Cordeiro que morreu naquela cruz foi Jesus Cristo. É com o sangue de Jesus que nós pintamos a ombreira e a lateral da cruz. E é pelo seu sangue que nós somos salvos. É por isso que nós celebramos a Páscoa, porque a Páscoa significa a libertação, não somente física, mas a libertação espiritual. Não mais temos agrilhões, a morte não tem poder sobre nós. Nós somos mais do que vencedores. Obviamente, aquele que é filho de Deus. Aquele que olha para o sangue de Jesus Cristo e entende que é pelo seu sangue que nós somos salvos. Então, este é o contexto. E é o contexto da Páscoa. E acontece que eles vão tomar uma refeição da sexta-feira. É a noite anterior a Jesus ser crucificado, a ser julgado. E isto é o que se passa da nossa passagem. E deixem-me já dizer-vos qual é a ideia central desta passagem. A ideia central desta passagem, no fundo, existe duas delas, em que uma não entra em conflito com a outra. No fundo, é o amor sacrificial. Jesus vai mostrar que ele teve que ser necessário ele ir à cruz, morrer por nós, para lavar os nossos pecados. Da mesma maneira como ele lava os pés dos discípulos, da mesma maneira o sangue de Jesus limpa os nossos pecados. E, por outro lado, ele está a dar um exemplo de amor sacrificial pelo próximo. Irmãos, o mundo é completamente egoísta, autocentrado em si mesmo. Não está disposto para ajudar o próximo, só pensa em si. Mas Cristo nos dá um exemplo diferente. Cristo mostra-nos que é pelo amor sacrificial que nós levamos muitas vezes este grande evangelho, porque o amor de Deus é um amor sacrificial. Mas às vezes fico a pensar, e eu digo isto na minha congregação, quando preguei lá, às vezes dá-me sensação que só 10 ou 20% da minha congregação é que está ali a puxar a carroça, é que está ali a levar o reino de Deus para a frente. E os outros 80, 70, o que quer que seja, estão acomodados. Domingo após domingo, culto após culto, semana após semana, sentadinhos, já a aquecer o meu banco e a serem servidos, como se fossem os patrões, os reis disto tudo. Irmãos, o verdadeiro cristão não está cá para ser servido, está cá para servir. A grandeza do reino de Deus não é pelo número de pessoas que estão ao nosso serviço, mas sim pelo número de pessoas a quem nós servimos. Quem quer ser o maior do reino de Deus tem que se fazer de menor. Vocês chamais-me Senhor e Mestre e fazeis bem, porque eu sou. Então imitam o meu exemplo. Sereis conhecidos, meus discípulos, se obedecermos. Sereis meus filhos, se amardes aos meus mandamentos. O amor de um cristão é algo sacrificial, não é para aquecer banco de cadeira. É incrível. Eu não sei, mesmo que nesta congregação 99% das pessoas tenham este sacrifício, estejam ao serviço para o reino, contribuam para a congregação, pelo menos essa pessoa, esse 1%, eu te digo, abre o teu coração, dispõe-te a ouvir esta mensagem para que Deus te possa quebrantar. Uma comunidade é estarmos unidos uns aos outros. Uma comunidade não é vir domingo, ouvir o culto e depois abalar, sem falar uns com os outros, sem prestarmos serviços uns para os outros. Isto não é comunidade. O cristianismo não é uma moeda de troca, isto não é uma moeda de consumo. Vou usar Jesus para esta situação, já usei, agora vou aqui arrumar. Quando tiver com dificuldades na vida, logo me lembro, ou de Jesus, ou dos meus irmãos. O verdadeiro cristão não age assim. O verdadeiro cristão está disposto a sangrar pelo próximo. A Bíblia diz que há um inseto que é a sanguessuga, só sabe dizer dá, não é? Em Provérbios. E muitas vezes nós somos assim, dá, eu quero é o tempo, eu quero é o teu tempo, os teus dons, o teu dinheiro, tudo. Eu quero é que tu me sirvas. Mas a gente não está aqui para ser sanguessugas. Nós estamos aqui para ser doadores de sangue, de sangrar pelo próximo, como Jesus Cristo sangrou naquela cruz por nós. Essa é a nossa postura enquanto cristão. Incrível, incrível. E é isto
que é a ideia central. E ele diz assim, João, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, porque... Apetece-me ir de um lado para o outro, mas estou aqui preso. Ok. Pronto. Sabendo Jesus que havia passado da sua hora de passar deste mundo para o próximo, aqui a hora, em João, o que acontece? Sempre que Jesus ao longo da sua caminhada foi dizendo, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é esta? É a hora que ele ia àquela cruz morrer por mim e por ti. Mas ele neste momento diz assim, eu já sei que chegou a minha hora. E de facto estava a chegar a hora onde ele ia morrer naquela cruz, ressuscitar, passar 3 dias, ascender aos céus e passar deste mundo para Deus Pai. E vejam, diz assim, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Interessante, amado os seus. E aqui há um ponto, podemos dizer teológico, Deus ama toda a gente, de uma maneira criacional. Deus ama toda a sua criatura, porque Deus criou. Mas Deus tem um amor especial pelos seus eleitos. Foi o que cantámos, prazer tem nos seus eleitos. Deus amou os seus eleitos até ao fim. E por ter amado até ao fim é que foi à cruz morrer por nós. Pelos que Ele escolheu. Este é o amor de Deus pelos seus. E Deus amou até ao fim. Deus não amou um bocadinho, não amou 50%, nem a 100%, amou a 100% de uma maneira perfeita. E é o que João está-nos a dizer. E ele diz agora, está a contextualizar, e agora diz, versículo 2, enquanto jantavam, ou seja, era sexta-feira, estavam a jantar a refeição pascal, João informa-nos que o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Ou seja, Jesus já tinha esta consciência que Judas o ia trair. E é interessante pensar que o diabo já tinha colocado este pensamento em Judas. E a verdade é que o pecado tem uma influência sobre nós. Começa a tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Mas a verdade é que, em última instância, a responsabilidade é minha. É tua quando nós pecamos. Não vamos pôr a culpa no vizinho do lado, ou da nossa família, ou do meu filho fez-me isto, ou aquele faz-me assim, e o sistema, e a política. Não. Em última instância, a responsabilidade de trairmos Jesus, de pecarmos contra Jesus, é nossa. É verdade que o diabo influenciou Judas. Judas era o filho da perdição, que a própria Bíblia nos diz. Ele não foi uma pessoa salva, a Bíblia nos diz isto. Mas, em última instância, foi culpa dele. Ele tomou cada ato, cada responsabilidade, foi sua intencionalidade. E está-nos a informar. E vejam agora, versículo 3. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. E a seguir vamos passar para a nossa narrativa. O que é que João está-nos aqui a dizer? João está dizendo, ouçam, vejam a consciência que Jesus tinha nesta altura. Ele sabia que a hora dele tinha chegado. Jesus tinha esta consciência. Jesus tinha a consciência que ia os amar até ao fim. Jesus sabia que havia alguém que os ia trair, que era Judas. Jesus tinha a consciência que ele era divino, que ele viera de Deus, que ele tinha todo o poder, que toda a autoridade lhe iria ser dada. Jesus sabia quem era. E mesmo sabendo isto tudo, dispôs a ir à cruz. Irmãos, se fosse eu, mas tipo, garantidamente, sem hipótese, estalava os dedos, o diabo punha-se no seu lugar e eliminava. E sim, estalava o dedo, disciplinava logo ali Judas para não me trair. Isto seria eu, irmãos, seria eu, mas ainda bem que eu sou Deus, graças a Deus. Mas Deus não foi assim, Deus tinha esse poder, tinha autoridade. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era o próprio Deus. E ele mesmo assim dispôs a ir à cruz numa atitude de servo. Este é o nosso Deus. E vai acontecer, agora vamos ver a narrativa que vamos entrar. Diz assim, versículo 4. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegando uma toalha colocou em volta da cintura. Em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Então o que é que acontece aqui? Naquela altura, aquilo é o Médio Oriente, hoje em dia está um pouco mais civilizado, existem estradas e tudo isso, mas a verdade é que é um país muito poeirente, tem muito pó, tem muita terra, e eles usavam muito sapato abertos, chinelos, sandálias. E era costume que quando eles iam tomar uma refeição, houvesse uma pessoa humilde ali, um escravo, digamos assim, que lavava os pés às pessoas que entravam na casa para tomar refeição. A verdade é que não havia lá ninguém. A Bíblia, a narrativa, não nos mostra que Jesus e os seus discípulos tinham ali servos para os servir.
alguém tinha que servir, alguém tinha que lavar os pés, porque eles iam tomar refeição. E naquela altura, as nossas mesas têm mais ou menos esta altura, mas ali era baixinha, eles estavam muito sentados próximos ao chão, então das mãos aos pés a distância era menor, né? E então tinham que lavar os pés de uma maneira de modo a haver higiene. E vejam bem a cena. Está tudo ali, ninguém lava os pés a ninguém. Jesus levanta-se. E se tivesse isso, mas o que é que se está aqui a passar? Jesus está-se lá. Depois vejam, Jesus tira o manto, mete uma toalha à volta da cintura, depois o que é que se está aqui a passar? Vai, enche um balde, uma bacia com água e começa a lavar os pés. E é interessante que ele não lava somente os pés, ainda seca os pés. Podia lavar, e depois vem o próximo, e depois eles iam secando os pés, mas não, Jesus lavou os pés e secou. A obra de Deus é perfeita. O que Ele começa, conclui. Isto não é tipo como certas obras, quando aí nas cidades começam e depois ficam anos separadas à espera que se construa. Não. Cristo começa uma coisa e acaba. Ele é uma pessoa perfeita. Vejam, amou-nos até ao fim. E este exemplo está a mostrar exatamente isto. E agora o que é que acontece? É aqui que a nossa passagem... Estou super preso. Aqui que a nossa passagem entra com estas duas aplicações. Vai acontecer que há duas aplicações. Podemos chamar uma aplicação teológica e outra prática. A aplicação teológica Jesus vai dar enquanto fala com Pedro. Pedro vai ter uma atitude e ele vai ensinar, ensinar algo que ele quer transmitir. A outra aplicação é depois de Jesus ter lavado os pés e sentar-se à mesa e dizer: entendeis o que eu vos fiz? É isto que vai acontecer. Então vamos primeiro para esta primeira aplicação no diálogo com Pedro. Jesus lava, penso eu, Pedro deve ter sido o último ou dos últimos, e diz assim, versículo 6, aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés. Simão Pedro, ele era uma pessoa um bocado intempestiva, era sangue na guerra, nervos já à flor da pele, ele era assim, era um líder, falava antes de pensar muitas das vezes, e ele era assim, era a personalidade de Pedro. E vejam bem, eu tento me meter no papel de Pedro. Pedro começa a ver Jesus a lavar os pés aos outros e Pedro assim, mas esta gente ainda deve estar bem da cabeça. Então, Jesus, o Mestre e Senhor, o próprio Deus é que está a lavar os pés. Eles não dizem nada. Espera aí, quando chegar a mim, eu vou resolver a situação. Deve ter sido mais ou menos isto que Pedro pensou. Jesus aproximou-se dele. Senhor, eu e até vais lavar, mas desculpa, mas não podes lavar os pés. Não dá, não faz sentido. Tu é que és o mestre e o Senhor, eu sou o discípulo. Não faz sentido seres tu a lavar-me os pés. Eu é que deveria lavar os pés. O que é que Jesus lhe responde? Disse assim, Jesus respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Pedro, eu percebo a tua frustração e tal, mas ouve, o que eu estou a fazer, podes não compreender agora, mas um dia irás compreender. E de facto os discípulos acabaram por compreender. Depois de Jesus morrer, ascender aos céus, os discípulos compreenderam que este ato que Jesus estava a fazer estava a apontar para a morte e sacrifício naquela cruz. Eles entenderam isto depois. E isto é algo que podemos tirar uma aplicação muito simples do que está aqui a acontecer. A verdade é que à medida que nós vamos crescendo em maturidade, sendo santificado dia após dia, nós vamos entendendo as coisas de Deus de uma maneira diferente. O Cristiano, de há uns anos atrás, não compreendia certas coisas e hoje consigo compreender. E certamente há coisas que eu não compreendo hoje, mas vou compreender daqui a uns anos. E acontece com cada um de nós. Isto é um crescimento. Nós começamos a beber leite, não é? E depois vamos para o alimento sólido e servindo os outros e tudo isso. Há um crescimento. E Pedro e os discípulos não estavam a compreender, mas iriam compreender. Isto é uma aplicação que podemos tirar para nós. Não precisamos de panicar, digamos assim, quando coisas más estão a acontecer na nossa vida e nós dizemos assim, não consigo compreender a razão disto. Eu não posso dizer isto com certeza absoluta, mas eu acredito que Deus, a certa altura, vai nos dar o discernimento para conseguirmos compreender o porquê de certas coisas no passado terem acontecido. Pode ter sido para disciplina, pode ter sido para nos moldar, pode ter sido para 1001 coisas. Eu acredito que Deus pode dar esse discernimento, mas não posso dizer com 100% certeza que Deus vai te dar esse discernimento. Então o que é que Simão Pedro respondeu? Jesus disse isso, versículo 8, respondeu Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus disse-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro não estava mesmo a compreender o que estava ali a passar. Ele estava a pensar de uma maneira literal. Jesus, esquece, no chance, tu não vais
não há hipótese, não vais lavar os pés. E Jesus disse assim, olha Pedro, isto é muito simples. Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. E é aqui que Jesus está a apontar para a cruz. Pedro, se tu não aceitares eu estar em forma de servo para te lavar os pés, como é que tu vais conseguir aceitar eu ir àquela cruz em forma de servo para morrer por ti? Se tu não aceitares este meu ato de serviço para lavar os pés, de outra maneira, se tu não aceitares que eu vá em forma de servo morrer por ti naquela luz, naquela cruz, para lavar os teus pecados, não com água, mas com o meu sangue, tu não terás parte comigo. É impossível ser filho de Deus, ter parte com Deus, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados e olharmos para o sangue daquela cruz e aceitarmos Jesus Cristo, ter a resposta em fé na obra de Jesus Cristo. A salvação é simples. Arrepende dos teus pecados e crê no Evangelho. Não há outra hipótese de ter parte com Jesus Cristo. Não se é filho de Deus por seres bom, por fazeres boas obras, por seres bonito, por seres forte, por tocares piano, por seres engenheiro, pelo que quer que seja. Não há hipótese de ter parte com Jesus Cristo, a não ser pelo seu sangue. É preciso haver sangue para que sejamos salvos. E foi o sangue de Cristo que nos salvou. Simples, irmãos. Arrepende dos teus pecados e crê no Evangelho de Jesus Cristo. Isto é ter parte com Cristo. E sabe o que é que Simão disse? Ele diz assim, Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, o desejo de Pedro era tão grande de estar ligado a Jesus Cristo, de estar em conexão plena com Jesus Cristo, que ele diz assim, se é assim, eu quero é o corpo todo, lava-me o corpo todo. Este era o desejo de Pedro, lava-me por completo. E o que é que Jesus disse? Disse-lhe assim, Pedro, Jesus respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus está aqui a dizer que quem já se banhou, quem já aceitou o seu sacrifício, já se arrependeu dos seus pecados, não precisa de mais de se banhar, porque já está salvo. Pedro já era uma pessoa salva, ele já cria em Jesus Cristo, ele já reconhecia o seu pecado. Ele estava numa fase de santificação, de crescimento, como cada um de nós. Jesus não tem que ir morrer 10.000 vezes para que tu tenhas que aceitar Jesus Cristo 10.000 vezes. Se és salvo, salvo para sempre serás. A partir do momento que acreditamos no Evangelho, a conversão começa a acontecer na nossa vida, somos pessoas salvas. A salvação não se perde. Salvação não se perde. Mas quem é que nós achamos que Jesus Cristo é? Será que Jesus não nos salvou de uma vez por todas? A quem Jesus diz que nenhuma ovelha irá sair da minha mão. Achamos nós que Jesus Cristo, esta pessoa perdeu a salvação porque Jesus Cristo não fechou bem a mão. Irmãos, salvos para sempre. Jesus Cristo, Deus, não erra nas suas escolhas. Achamos que Jesus Cristo é o quê? Um político? É um professor? É um treinador de futebol que escolheu um jogador e aquele jogador jogou mal o jogo? Não. Jesus Cristo, se te escolhe, é porque te escolheu. E tu não perdes a salvação. Não precisamos de aceitar 1000 vezes. Mas, uma vez salvos, salvos seremos. Mas isto não significa que deixamos de pecar. E é aqui que Jesus disse, quem já se banhou não precisa se banhar novamente, mas precisa de lavar os pés. Ou seja, precisas de ir aos pés de Jesus, arrepender-te dos teus pecados, como fizemos aqui, confissão de pecados, domingo após domingo, dia após dia, segundo após segundo. Temos que ter uma atitude de humildade, de arrependimento dos nossos pecados diante de Deus. E este processo chama-se santificação. Santificação diária. Então, o ato de Jesus Cristo ao lavar os pés aponta para uma coisa, que Jesus Cristo veio em forma de servo para morrer naquela cruz, para lavar os nossos pés de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual. Ele veio para lavar o nosso coração do nosso pecado através do seu sangue purificador. Isto é o que o ato de Jesus ao lavar os pés está apontado de uma maneira teológica. Deus não pode compactuar com o pecado. Nós estamos sujos em pecado, como nós contamos às crianças. O nosso coração está sujo em pecado. E Deus, Ele é um ser 100% limpo, 100% santo. E Ele não pode estar com sujidade, Ele não se pode misturar. Não há outra hipótese.
A única hipótese é sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e ao sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, Deus nos vai ver como pessoas limpas, como pessoas santas, e é dessa maneira que nós passamos a ser filhos de Deus. No entanto, há o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, nós já somos santos, nós já somos limpos diante de Deus, mas enquanto Deus não voltar para fazer restauração total, nós ainda continuamos a pecar. É necessário de irmos todos os dias aos pés da cruz para que os nossos pés sejam lavados. É necessário irmos a Jesus Cristo para que o nosso pecado seja perdoado por Ele. E Ele senta-se. Ainda antes, Ele diz assim: vós estáis limpos, mas nem todos. Obviamente Ele estava-se a referir a quem? A Judas, não é? Pois Ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Isto é informações que João nos está a lançar para... Porque é que acontece? Nós não vamos ver nesta passagem, seria na passagem a seguir, se eu ia cá pregar, mas João está começando a mandar assim uns spoilers, assim, umas coisas, umas parvas assim, para nos consciencializar para o que iria acontecer a seguir na passagem seguinte. Mas pronto, nós sabemos hoje em dia que foi Jesus quem o traiu, e Judas não estava limpo. E Judas não foi uma pessoa limpa. Judas foi o filho da perdição. Foi uma pessoa... E a gente já vai lá, eu já entro aqui neste assunto. Versículo 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, ou seja, Jesus deve ter tirado a toalha, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes assim: vocês entendem o que é que eu vos fiz? Vejamos, Jesus sentado. Vocês conseguem perceber o que é que eu vos fiz? E acho interessante, Jesus nem deixa responder. Diz logo assim no versículo 3. Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu servo, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de facto sabeis estas coisas, sereis bem-aventurados se as praticarem. O que é que Jesus está aqui a dizer? Vocês chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. E de facto Jesus era, e eles tinham essa consciência. Eu sou mestre e senhor. Então se eu sou mestre e senhor, e se humilho-me ao ponto de lavar os vossos pés, será que vocês não devem fazer o mesmo? Será que o aluno é maior que o mestre? Será que aquele que foi enviado é maior que o mensageiro? É o que Jesus está aqui a dizer? Claro que não. Então se o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se humilhou para ir àquela cruz, em amor sacrificial por nós, se humilhou para lavar os pés a cada um de nós, quem é que nós achamos que somos, quando temos a mania de sermos prepotentes, o rei da barriga, para não termos que servir os outros? Ai não, o meu estatuto de vida, a nível profissional, agora é aqui uma coisa, outro nível. Eu ir lavar ali a casa de banho da igreja, é pá, isso, outra pessoa que faça. Acontece, pensarmos muitas vezes assim. Eu dedicado o meu tempo a ir ajudar aquela pessoa, tenho tantos problemas na vida, eu vou dedicar o meu tempo. Epá, a minha vida agora não dá, esta fase da minha vida está complicada. Irmãos, mas quem é que passou as passas do Algarve, esta expressão mais algarvia, como Jesus Cristo? Mas alguém sofreu o que Jesus Cristo sofreu? Ir à cruz? Cristo na iminência de morrer, aqui ali a cabeça dele, sabendo o que ia acontecer, o sofrimento que ia ter, Jesus podia dizer assim: ouça, eu preciso do meu tempo, eu estou a entrar num estado de tristeza, um estado de depressão, pelo que vai acontecer, não é o tempo de eu de sacrificar-me pelo outro, não é o tempo de eu servir o outro. Cristo podia ter feito isto e não fez isto. Pelo contrário, ele sacrificou-se amando o próximo. E nós temos nos sacrificado para amar o próximo? É porque se nós não conseguimos amar o próximo, como é que estamos conseguindo amar a Deus? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Quando nós amamos a Deus, o amor de Deus é tão forte na nossa vida que, consequentemente, nós vamos amando o próximo. Temos perdoado o próximo, temos servido ao próximo com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa família, com tudo o que há em nós. Temos amado o próximo desta maneira? Temos servido o próximo? Ou estamos autocentrados em nós mesmos? De que parte de percentagem estás tu a viver? Dos 20%? Dos doadores de sangue? Ou serás dos 80%?
sanguessugas, dá. Eu só quero é receber. E mesmo assim ainda reclamas por seres mal servido. Como se isto aqui, o cristianismo, fosse para ser uma casa de serviço, de moeda de troca, moeda de consumismo. Não. Nós estamos cá para servir uns aos outros. E se Jesus Cristo nos serviu, nós devemos servir a Ele e ao próximo. Não há outra hipótese. Aqui não há profissão de aquecedor de banco. Aqui não há, cheguei aos 70 anos, já fiz o que tinha a fazer, agora vou parar. Não. Ainda tenho 12 anos, ainda sou pequenino. Também não. Podemos servir a Cristo o tempo todo, amando o próximo o tempo todo. Amor sacrificial. Há uma coisa que acho incrível, a dada altura em João 15, Jesus começa a dizer, que foi-nos dito que amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Que é o mandamento. Mas ele diz assim, um novo mandamento vos dou, amai o próximo assim como eu vos amei. E como é que Cristo nos amou? Morrendo na cruz, sacrificando por cada um de nós. É que eu posso amar o próximo amando a mim mesmo, mas eu posso não amar muito. Então, na medida que eu não me amo muito, é essa medida que eu vou amar o outro. Mas Jesus disse, o novo mandamento te dou. Amo o próximo assim como eu te amei. Assim como eu me sacrifiquei por ti. Amor sacrificial. Irmão, estás a ser uma sanguessuga ou estás a ser um doador de sangue? Pensa nisto. Pensa, reflete sobre isto. Ele diz assim, se de facto sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticares. Ou seja, podemos cair na tentação, e Jesus Cristo, o que tu estás a dizer é 5 estrelas, é tudo muito bonito, isto, coisa e tal, mas para mim não dá. Hoje para mim não dá. O que Jesus Cristo está aqui a dizer-nos ouve, só serás bem-aventurado, só serás abençoado, só terás uma alegria plena se tu pôres em prática o que eu te estou a ensinar. A verdade é que há maior felicidade em dar do que em receber. Sereis conhecidos meus discípulos se amares a mim e amarem-se uns aos outros. É assim que seremos discípulos. Só seremos abençoados, só seremos bem-aventurados se colocarmos os ensinamentos de Cristo em prática. Não basta estarmos a engordar espiritualmente. Temos que exercitar-nos espiritualmente, colocar em prática. É isto que Cristo está a dizer. Cristo agora parece que de repente o que ele vai dizer parece que sai assim um bocado da passagem, mas ela está interligada. E ele diz assim, não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para cumprir-se a Escritura, o que comia do meu pão, traiu-me. Digo-vos isso desde já antes que aconteça, porque quando acontecer, criais que eu sou. O que é que Jesus está aqui a dizer? Eu sei quem escolhi. E eu sei que há um de vocês que vai me trair. E o que me vai trair já está escrito em Salmos 41:9, que aquele que comeu do pão era o que ia me trair. E quem é que comeu do pão e que traiu Jesus Cristo? Foi Judas. A gente sabemos. O que Jesus está aqui a dizer ouçam, não é o momento de panicar quando as coisas acontecerem. Eu sei quem escolhi. As minhas escolhas não são escolhas erradas. Eu sei o que estou a fazer. Eu sou soberano sobre tudo. No momento em que eu for à cruz, não paniquem, não entrem em desespero, porque eu sei que alguém vai me trair. E isto é plano divino, o que vai acontecer. Quando isto acontecer, lembrem-se que eu já vos estou a dizer isto para que vocês creiais que eu sou. E esta expressão eu sou foi a expressão que Deus usou para quando falou com Moisés. Moisés perguntou qual era o nome e Deus disse eu sou. E aqui Cristo está-se a identificar com a mesma expressão, porque de facto Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, discípulos, as coisas vão azedar, as coisas parece que vão dar para o torto, mas lembrem-se que eu já vos estou a dizer isto de antemão, para que quando acontecer, vocês crerem no que eu vos disse. E é aqui que eu queria deixar um ponto. Deus escolhe os seus para a salvação, mas Deus também escolhe pessoas para propósitos divinos. Judas foi escolhido não para a salvação, mas para o propósito que Deus tinha para ele. Deus escolheu a burra de Balaão na história para fazer algo. Deus escolheu imperadores. Deus escolheu reis para libertar Israel do povo do Egito, mesmo essas pessoas sendo descrentes. Deus faz o que lhe apraz. Deus escolhe pessoas para propósitos divinos. Deus escolhe pessoas para a salvação e outros que serão para a perdição. Pode parecer injusto, mas o que era justo era que cada um de nós nem fosse salvo por grande pecado que nós cometemos contra Deus. E já é uma misericórdia, uma graça tão grande, Deus te ter escolhido, Deus nos ter escolhido. E possamos dar graça em todo o tempo a Deus por causa disso.
Não era justo Ele nos escolher. Eu não sou nada nem ninguém. Tu não és nada nem ninguém. Nós somos trapos de imundícia. Nós não somos superiores aos outros. Mesmo assim, Deus nos escolheu, aqueles que são seus filhos. E Ele diz assim: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. De outra maneira, Cristo está a dizer, quando isto tudo acontecer, obviamente, eles não estavam a entender o que está aqui a dizer naquele momento. Nem eu entenderia o que estava ali a acontecer. Mas lembram-se, não entendem agora, mas depois entenderão. E eles, de facto, perceberam. O que Jesus Cristo está aqui a dizer é que, quando eu for à cruz do Calvário, morrer, ressuscitar e ascender aos céus, não stressem, não paniquem, tudo está sob o meu controle. E lembrem-se que vocês vão continuar a missão de levar o reino de Deus, o Evangelho, a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos. E quando vocês forem, vão com a minha autoridade. E quem vos receber, bem-aventurado será. E quem não vos receber, mal-aventurado será. Esta é a autoridade que Deus nos deu a cada um de nós. Irmãos, não há muito mais a dizer nesta passagem. Eu gostava de concluir relembrando a ideia central. Arrepende do teu pecado e aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Aceita que foi no sangue de Jesus Cristo que o nosso pecado foi perdoado, foi purificado. Foi no seu corpo esmagado, triturado, pisado, que nós fomos salvos. Cristo doou o seu corpo, doou o seu sangue. Da mesma maneira como o pão é esmagado, o trigo é esmagado para fazer o pão, da mesma maneira como a uva é esmagada, moída para fazer o vinho, Ele sacrificou-se por nós. E hoje o que vamos fazer a seguir vai apontar literalmente para isto. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo foi necessário para haver salvação de pecados. Jesus Cristo tomou a atitude de servo e foi lavar os pés apontando de outra maneira para a cruz, que Cristo na atitude de servo, não usou água, mas usou o seu próprio sangue para poder lavar o nosso coração dos nossos pecados e assim somos limpos. Cristo está-nos a dizer, apesar de ser salvo, lembra-te, é necessário lavar os pés diariamente, no processo de santificação. Achega-te a Deus, aproxima-te de Deus todos os dias, ajoelha-te diante dos pés de Cristo e pede perdão pelos teus pecados. E tu que já és salvo, para de ser uma sanguessuga. Doa o teu sangue, sangra pelo próximo, sacrifica-te pelo próximo, porque foi esta a postura que Jesus Cristo teve. E Ele é o Senhor e Deus disto tudo. E nós não somos nada nem ninguém comparado a Ele. Nós somos seus servos e então nós imitamos o que o Mestre faz. Nós imitamos o que o professor faz. Nós imitamos o que Jesus Cristo faz, porque se nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo. E a maneira de mostrar que somos discípulos de Jesus Cristo é obedecendo às suas palavras. Nós amando o outro, perdoando o outro, ajudando o outro, doando-nos por completo ao outro. Tens-te doado pela tua família, tu doas-te pela tua mulher, tu sacrificas-te pelos teus filhos, tu sacrificas-te pela tua família, sacrificas-te pelos teus amigos, sacrificas-te pelo próximo. Irmãos, um relacionamento em profundidade com Jesus Cristo tem logo um impacto imediato para sacrificarmos pelo próximo. Eu quero honrar aqui uma pessoa. Isto pode parecer vou honrar o meu irmão. Ele não sabe o que é que eu vou dizer, mas estou a sentir no coração que é o Espírito Santo. O meu irmão é incrível. Nunca falámos sobre isto, mas é verdade, ele neste momento é médico e tudo isso, e tem o seu tempo super ocupado, mas ele impacta-me pela maneira como ele serve a igreja, como ele doa-se pela igreja, e creio que a igreja entende isso, o que eu estou a dizer, e que continues nessa maneira a sacrificar-te, e bem-aventurado serás. Pronto, senti isto da parte de Deus. Deus te abençoe nesse sentido. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Sacrifica-te por Ele, sacrifica-te pelo próximo. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração.